Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Um dia muito especial, mais um tópico daqueles que você ama dentro dos direitos humanos, se não aquele que você mais odeia, porque a gente vai falar, vem comigo, vamos botar pelo menos isso aqui na lousa, das regras mínimas. Regras mínimas. Newton. Eu vi aqui no material e tem escrito tratamento penal, tudo bem? Porque nós estamos falando das regras mínimas para o tratamento do preso, também conhecido como regras de Mandela. Regras de Mandela. Newton, então a gente vai falar de que essas regras aqui, elas são direitos e garantias. Direitos e garantias da pessoa que está em situação de privação de liberdade. Então, essas regras nada mais são do que direitos e garantias. Newton, como é que eu vou diferenciar direito de garantia? A gente vai encontrar dentro dessas regras algumas daquelas que nós chamamos de normas declaratórias, ou seja, aquilo ao qual o preso tem direito, mas quando esse direito porventura é violado, ou para que esse direito seja efetivado, é necessário que existam tipos especiais de direito, que no caso aqui são as garantias. As garantias nada mais são do que medidas assecuratórias, ou seja, são tipos de direito que visam garantir a efetivação desses direitos. Ah, Newton, então vem cá, norma declaratória, medidas assecuratórias, direitos e garantias presentes aqui no formato de regras. Newton, vem cá. Uma outra coisa que eu preciso saber dessas regras é qual é a titularidade dessas regras. Essas regras são aplicadas às pessoas em condição de privação de liberdade, ou seja, são de titularidade dos indivíduos que estão presos. E preso tem direito, Newton? Não só tem, como tem garantias que asseguram esses direitos. Newton, quais os tópicos, dentre os mais importantes, que são cobrados muito em provas que cai esse conteúdo? Hoje a gente vai trabalhar quatro tópicos que estão presentes aí no seu material. Quais são os tópicos? Educação, trabalho, cultura e lazer. Educação, trabalho, cultura e lazer. Note, a gente vai ter aqui, via de regra, um conjunto de direitos de segunda geração ou dimensão, ou seja, que exigem a atuação do Estado, que exigem uma prestação positiva. Educação, trabalho, cultura e lazer. Newton, como é que eu posso, assim, dar aquela estudada fuderosa quando o assunto é regras mínimas? Simples. Você faz o seguinte: já está estudando conteúdo de direitos humanos? É muito difícil ter um edital que não quer a DUD ou o Pacto de São José da Costa Rica? Então a gente faz aquele velho comparativo de guerra. Newton, que comparativo é esse? A gente pega o texto da DUD, creio eu que a gente vai lá para o artigo 23, parágrafo ou inciso 1º, como você queira, certo? A gente pega o texto da Convenção Americana de Direitos Humanos. Você é meu aluno, você sabe que a gente está fazendo aqui um paralelo entre o sistema global de proteção dos direitos humanos e o sistema regional, no caso, o sistema americano ou interamericano de proteção dos direitos humanos. Newton, mas assim,
A gente não vai para a LEP, não. A LEP fica a critério dos professores de penal, processual penal e legislação especial. Aqui a gente vai trabalhar com as origens daquilo que vão servir de inspiração para a LEP, mas essas origens, dentro do nosso texto, o nosso ordenamento jurídico interno, estarão presentes no texto constitucional, na Constituição da República Federativa do Brasil. Você sabe, a de 5 de outubro de 1988. Vamos começar aqui, Nilton, pelo que eu preciso para o primeiro tópico. O que é que eu vou usar lá no primeiro tópico da DUD? O artigo 23. Aí, como você queira chamar dentro da DUD, né? A gente não tem aí uma pacificação com relação a um inciso ou um parágrafo primeiro dessa declaração. E a gente vai encontrar no 23.1 o seguinte: todo ser humano tem direito, primeiro, no seu material tem todo ser humano. Portanto, a titularidade desse direito também é aplicada, via de regra, aos presos, tá ok? Ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Aquilo que puder ser aplicado aos presos, na condição básica desse ser humano, será aplicado. Portanto, eu tenho aqui um tópico importante, que é o tópico trabalho, que é o tópico emprego. Isso está presente no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que é que fala o artigo 6º? Da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, ou São José da Costa Rica, como você queira chamar, ou simplesmente Convenção Americana de Direitos Humanos. O que é que você tem? Você tem o seguinte, ó. O artigo 6º diz o seguinte: direito à integridade pessoal, e você vai ver que isso de integridade pessoal presente no artigo 6º, lá no parágrafo, o inciso 2º, você vai ter: ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve para certos delitos pena privativa da liberdade, acompanhado de trabalhos forçados, esta disposição não pode ser interpretada no sentido de que se proíbe o cumprimento da dita pena. Aí o restante, você já sabe, imposta por juiz ou tribunal competente. Ele fala ainda mais que o trabalho forçado não deve afetar a dignidade, que é o núcleo central de proteção dos direitos humanos, nem a capacidade física e intelectual do recluso. Deu para entender? Então aqui eu tenho uma vedação lá no artigo 6º, inciso 2. Ou, se preferir, parágrafo 2º. Eu tenho aqui uma vedação, proibição do trabalho forçado, Porém, se esse trabalho forçado for parte da aplicação da pena, não viole a dignidade, ou como ele fala lá no finalzinho, a capacidade física e intelectual do recluso, não poderá ser considerado trabalho forçado para esses fins. Na verdade, se o trabalho obrigatório, né, o trabalho forçado, ele for um trabalho que preserve a dignidade e não venha a afetar a capacidade física e intelectual, ele vai poder ser aplicado como parte da pena, desde que o juiz ou tribunal competente seja o emissor daquela sentença, seja o responsável por aquela pena. Então, você vai ver que não está presente somente nas regras de Mandela, que a gente vai ler já já. Está presente também na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá ok? Dentro da nossa Constituição Federal, eu vou correr para qual artigo? Adivinha? A gente vai correr para o artigo 5º, é o básico do básico. E a gente vai pegar o artigo 5º lá no que tange ao inciso 49 e você vai ver o seguinte: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Está presente aonde? Está presente lá no velho e bom artigo 5º, no que tange lá ao que nós chamamos de inciso 49. Inciso 49. Tá bonitão, né? Eu tenho aqui pontos chaves para o nosso entendimento. Nilton, mas, cara, não tem como, cara. Para estudar tudo que está ligado a preso, eu tenho que ter um pouquinho de noção de LEP. E eu coloquei para você só para matar a sua curiosidade. Artigo 41 e artigo 83 da Lei de Execução Penal. Artigo 41, inciso 5,
proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. Inciso 6, exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas. Ou seja, eu lhe dei aí direitos correlatos ao que a gente está vendo hoje dos presos. Então, Nilton, o artigo 83, ele também vai me dar uma luz. Vai, coloca Nilton Alep aqui. Não vou colocar. Está no seu material. Dá uma olhadinha. Isso aqui é embasamento teórico. As regras de Mandela não surgem do nada. Não vem do nada e para o pó irão, não. Elas têm, claro, um embasamento no sistema de proteção externo, portanto, direitos humanos, e interno, portanto, direitos fundamentais. Tá ok? Sistema global, regional, ordenamento jurídico nacional, lei mais ampla que é a Constituição, o topo de tudo, e a LEP que eu poderia colocar aqui. Mas está presente no seu material, segunda folha do material, regras de Mandela, e a gente começa falando não de trabalho, mas por quê? Porque trabalho talvez seja o que a gente mais conseguiu fundamentar, mais de que exercício e esporte. Nilton, onde é que eu vou encontrar algo importante sobre exercício e esporte na vida do preso? Só o que eu coloquei aqui para você foi o artigo, ou a regra, que é mais importante, né, que é mais efetivo, já que a gente está falando de regra de Mandela, a 23. Olha o que é que a gente tem aí. Todo preso que não trabalhar a céu aberto deve ter pelo menos 1 hora diária de exercícios ao ar livre, se o clima permitir. Nilton, deixa eu ver se eu entendi. O preso, ele não exerce atividade laboral a céu aberto. Se ele não exercê-la, ele vai ter direito a 1 hora de quê? Exercícios ao ar livre. O que é que as perguntas da prova te farão? O que é que elas tentarão te pegar? Os presos, todo e qualquer preso, vai ter direito a 1 hora de exercício ao ar livre. Todo preso que não exerça atividade laboral, ou seja, que não trabalhe a céu aberto, vai ter direito a 2, a 3, a meia hora. Não. Trabalhou a céu aberto, flexibiliza-se a regra. Não trabalhou a céu aberto, 1 hora de exercícios ao ar livre. Detalhe, a todo e qualquer momento, não, se o clima permitir. Nilton, mas onde é que eu encontrei embasamento para a regra 23? Bem aqui. Nilton, do ponto de vista internacional, aqui, global, regional. Do ponto de vista interno, como subsídio para a LEP, a própria Constituição. Decorar. Não tem o que fazer, meu amigo. Regra por regra. Isso aqui já foi uma forma de mostrar para você que a gente pode deixar esse conteúdo mais leve. Mas por que ele é tão pesado, Nilton? Por 2 motivos. Quais são os 2 motivos? É um conteúdo de memorização. Tem que saber que meados da regra 23 trazem questões ligadas ao esporte e aos exercícios físicos. Mas, Nilton, eu não quero que o preso tenha esse direito. Se desprenda do preconceito. Nilton, mas eu não quero me desprender. Para a hora da prova vai ter que se desprender. Por quê? Porque senão vai apanhar daquilo que você mais quer, que é a estabilidade. A estabilidade vai bater na sua cara e você não vai conseguir obtê-la por conta do preconceito. Então, vamos lá. A regra 23, no ponto número 1, a questão do tempo de exercício ao ar livre, se o clima permitir e se ele não tiver atividade laboral a céu aberto. Mas no 2, jovens presos e outros com idade e condições físicas adequadas devem receber treinamento físico e de lazer durante o período de exercício. Para este fim, espaço, instalações e equipamentos devem ser providenciados. Portanto, se o indivíduo ele é jovem, ou ele tem condições físicas adequadas, ele vai receber treinamento físico. Ou então, lazer. E para isto, o sistema, o estabelecimento, ele tem que ter um espaço com equipamentos adequados. Então, o artigo 23, ele é assim: pau te dá em doido, porque cai em praticamente toda a prova, e é para muitos um absurdo. Eu entendo, mas já falamos sobre isso, então não vamos discutir se é ou não um absurdo, tá ok? Isso no que tange a exercício e esporte, regra 23. Mas se porventura eu quiser falar de outra coisa que cai muito em prova, a questão dos livros, tá ligada a quê? A cultura. Ah, Nilton, então a cultura livresca, aquilo que ele acumula através da leitura dos livros, exatamente. E o que é que você vai ter aqui? Quando se fala dessa cultura, desses livros, regra 64. Nilton, o que é que eu vou ter na regra 64? Toda unidade prisional deve ter uma biblioteca para uso de
todas as categorias de preso, não há restrição a esse tipo de categoria, a não ser quando você continua lendo a questão de ser adequadamente provida de livros de lazer e de instrução. Então é a toda ou qualquer categoria de preso, mas os livros eles têm que ser livros de lazer ou para o enriquecimento cultural do preso. Livros que versam sobre assuntos interessantes e que podem agregar a ele algum tipo de cultura livresca. Nilton, eu não estou acreditando. Tenha calma. Tem que ter biblioteca, toda e qualquer categoria de preso, e o bichinho ele vai ler desde o que lhe dá prazer ao que também lhe agrega conhecimento. Tudo bem? Detalhe, e os presos devem ser incentivados a fazer uso dela. É claro que você deve estar nesse momento se tremendo todinho ou todinha, não tem problema. Regra 64 fala de quê? Livros. Regra 23 fala de quê? Exercício e lazer no seu ponto 1 e no seu ponto 2. Mas, Nilton, você começou falando foi de trabalho. Mas antes eu queria lhe deixar um pouquinho mais nervoso até chegar no trabalho. E quando eu chego no trabalho, eu lhe apresento a regra 96. E o que é que a gente tem no diabo da regra 96, Nilton? Os presos condenados devem ter a oportunidade de trabalhar. Ou seja, um não deve necessariamente excluir o outro, participar ativamente de sua reabilitação, sendo esta atividade sujeita à determinação por um médico ou outro profissional de saúde qualificado de sua aptidão física e mental. A gente está falando de quê? Que o preso ele tem a oportunidade de trabalhar. Nilton, então eu tenho aí, a partir desta regra que eu estou chamando de maldita, né? A regra de número 96, que esse preso ele vai ter direito ao trabalho. E detalhe, não é qualquer trabalho não, né? É um trabalho que possa ser executado por ele, de acordo com sua saúde, de acordo com o que atesta um médico ou outro profissional qualificado para isso. Regra 96. Nilton, dá raiva. Sabe por quê? Porque muitas vezes o indivíduo lá de fora, ele não vai ter tantas regalias quanto o indivíduo lá de dentro. Sem problemas. Para a sua prova, tudo que está lá deve ser aplicado. Quando perguntado, é verdadeiro se condizer com o texto que você tem nas regras mínimas de tratamento com o preso, tá ok? Nilton, mas a regra 96 não é a única que fala de trabalho. Não é mesmo. Eu vou lhe apresentar a 97, a 98 e a 99 só nessa página do seu material. Só nessa página. Mas se você parar para pensar no que tange a trabalho, a gente vai aí achando como importante até a 103. Então a gente vai da 96 até a 103. Isso serve para que você tenha conhecimento dessas regras. Vamos pegar bem aqui uma regra que eu acho de maneira assim sobrecomum importante para a prova. Nilton, já sei, a regra 100 e tanto, tu vai dar um pulo? Não, é a 97. Na 97 a gente vai encontrar que o trabalho não pode ser de uma forma. Que o trabalho para o preso ele não pode ser de uma forma. Que forma? Ele não deve ser estressante. O trabalho executado pelo preso, ele não deve ser de natureza estressante. Nilton, por quê? Porque senão ele vai ter finalidade de tortura. Senão ele vai ter finalidade de pena. Mas uma pena de caráter cruel, desumano, degradante. Nilton, eu não estou entendendo o que você está falando. Pois vamos, meu filho, vamos ler. Regra 97. 1. O trabalho na prisão não deve ser de natureza estressante. Meu Deus. Então o preso não pode dar aula. Porque é estressante dar aula. Ah, Nilton, mas o estressante, ele está ligado a quê? A obrigação da execução daquele trabalho que não é um trabalho de livre e espontânea vontade, que é um trabalho que dentro da pena tem função de tortura, tratamento desumano ou degradante. Deu para entender? Mas se você pegar o ponto 2, outra coisa importante. O que é que você tem? Os presos não devem ser mantidos em regime de escravidão ou servidão. Cara, por que é importante? Me responda uma coisa. De acordo com todos os elementos normativos que eu lhe apresento, haverá algum aqui que permitirá a escravidão ou a servidão?
Então, Newton, é por isso que você me apresenta? Exatamente. Se eu falar que ele deve ser submetido à tortura, é vedado por elementos internacionais. Se eu falar da servidão, se eu falar da... Não. Não, Newton, peraí, vamos lá. Então, os presos não devem ser mantidos em regime de escravidão ou servidão, não precisava nem das regras, mas está aqui. E o 3. Nenhum preso será solicitado a trabalhar para beneficiar pessoal ou privativamente qualquer membro da equipe prisional. Então, não é uma troca de favores. Não é favorecimento para, dentre outros profissionais, o agente penitenciário, o agente carcerário, o enfermeiro da prisão ou qualquer outro profissional ligado a ele. Não é. Então, o preso, ele vai trabalhar porque esse trabalho é direito protegido e cuja titularidade também é do preso, como elemento garantidor de sua dignidade. Então, tranquilão, não tem ponto de correr, você tem a regra 98 a 99, mas vamos olhar assim, olha assim, o que é que tem? As indústrias e explorações agrícolas preferencialmente devem ser operadas diretamente pela administração prisional e não por contratantes privados, o que não quer dizer que não possa ter contratantes privados, porque há o uso do termo o quê? Preferencialmente. Newton, como assim? As indústrias e explorações agrícolas, já notou, preferencialmente, devem ser operadas diretamente pela administração prisional e não por contratantes privados. Mas não usou o termo preferencialmente? Então também pode ser por contratantes privados. O que é que vai acontecer na tua prova? Vamos substituir da regra 100.1 o termo preferencialmente pelo termo exclusivamente. Tá ok? Beleza. Regra 100, ponto número 2. Se o local onde os presos estiverem trabalhando não estiver sob o controle da administração prisional, devem sempre permanecer sob a supervisão dos agentes prisionais. Nilton, por que é importante? Porque não necessariamente o desenvolvimento da atividade laboral deve constituir atividade interna dentro do estabelecimento prisional. Ele pode estar externamente, desde que supervisionado pelo agente responsável. Mas, tudo bem, continuando. A menos que o trabalho seja para outros departamentos do governo, o salário normal deve ser pago à administração prisional pelas pessoas para as quais o trabalho é executado, levando em consideração a produtividade dos presos. Eles recebem por isso, Nilton? Recebem. E quem é que vai repassar o pagamento? A atividade prisional. Agora, veja bem, a menos que o trabalho seja para outros departamentos do governo. Se for para outros departamentos do governo, aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter agora uma flexibilização dessa regra. O salário normal deve ser pago à administração prisional pelas pessoas para as quais o trabalho é executado, levando em consideração a produtividade dos presos. Porém, se for para outros departamentos do governo, é repassado pelo próprio governo. Ah, Nilton, então beleza, a regra 100 eu acho que eu entendi. Então, de trabalho, pessoal, tranquilo, vai até a 103, tá tudo bonitinho, é o que há de mais importante. Agora, a gente falou de livro, um misto de cultura e educação, concorda? Mas também você notou que os livros eram para lazer ou instrução? Para toda categoria de presos eles deveriam ser incentivados? Pois é, Nilton. Será que é o máximo que eles têm de educação e lazer? Não. Regras 104 e 105, pessoal. No que tange educação e lazer, olha como são importantes. 1. Instrumentos devem ser criados da regra 104, viu? Para promover a educação de todos os presos que possam se beneficiar disso. Educação é direito de todos os presos. Todos os presos. A palavra todos lhe assusta, pois na regra 104, parágrafo 1º, ou no ponto número 1, ela fala de todos os presos. Que possam se beneficiar disso. Nilton, então, todos aqueles que podem se beneficiar da educação, então em si todos é flexibilizado? É. Tá ok? Incluindo instrução religiosa, em países onde isso é possível, educação de analfabetos e jovens presos deve ser compulsória e a administração prisional deve destinar atenção especial a isso. Nilton, peraí. Quer dizer que, então, a educação de analfabetos e jovens presos é obrigatória? É, o termo compulsório significa isso. Eles vão ter instrução religiosa, sim, nos países em que houver a possibilidade, porque há países que não são laicos como o nosso. E, diga-se de passagem, a administração prisional deve dedicar uma atenção especial a essa educação, principalmente a de jovens presos e a de analfabetos. Tá ok? Regra 104, parágrafo 1º. Nilton, e olha que coisa legal que eu encontrei na regra 105. Olha aí, todas as unidades prisionais devem oferecer atividades
recreativas. Não é educação e lazer? Recreação e lazer. É uma forma de se aprender se divertindo. Mas vamos lá. Atividades recreativas e culturais, em benefício da saúde física e mental dos presos. A regra 105, ela obriga as unidades prisionais, ela fala de todas, a oferecer esse tipo de atividade que mistura educação e lazer. Eis que eu lhe apresento, só como forma de enriquecer a aula, algumas das principais regras que envolvem esses 4 pontos, educação, trabalho, cultura e lazer. Mas vamos fazer exercício, que é disso que a gente precisa. Vamos lá. Assinale a alternativa que está expressamente de acordo com as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos. Vem para cá. Que é que a gente vai trabalhar? Uma questão de memorização daquilo que você leu das regras de Mandela. Claro que eu vou citar os artigos, vou dizer porque está incorreto, mas é um trabalho que deve ser feito por você antes de você dar continuidade nesse vídeo. Dá uma pausazinha, lê o item A e item B, corre para as regras e procura em quais números essas regras estão. Tá ok? Vou pegar aqui o meu pincelzinho e vamos lá. Item A. Os presos doentes que necessitem de tratamento especializado deverão ter toda a assistência médica, psicológica, psiquiátrica ou odontológica adequada dentro do próprio estabelecimento prisional, que deverá adequar suas instalações para esse fim. Cara, a gente vai encontrar a resposta lá na regra, eu vou botar artigo. Eu vou botar artigo para você, costume, né? Lá na regra 27. Dá uma olhadinha na regra 27. Se o indivíduo ele tiver necessidade de um tratamento de urgência ou de uma intervenção cirúrgica, ele pode ser levado para fora do estabelecimento prisional, para outro hospital, que inclusive pode ser um hospital civil. Então, quando eu falo que ele deve ter toda a assistência médica dentro do próprio estabelecimento, está errado. Porque se ele precisar de uma questão de emergência ou de intervenção cirúrgica, pode ser fora do estabelecimento. Então, o item A está falso. B. Cada estabelecimento prisional terá uma biblioteca para uso de todas as categorias de presos. Lembra que eu falei todas as categorias de presos, devidamente providas com livros de recreio, ou seja, lazer, e de instrução. E os presos deverão ser estimulados a utilizá-la. É básico, né? É a tal da regra 64, lida por nós hoje. Dentro do tópico o quê? Uma mescla, né, de educação, cultura e lazer, já que os livros podem ser de recreio ou lazer, ou então podem ser livros para instrução, tá ok? Portanto, já sabemos aqui, vou pegar aqui e vou marcar com a minha canetinha, já está na canetinha, pense, o item B de bola, tá ok? C. Serão absolutamente proibidos, como punições por faltas disciplinares, os castigos corporais, a detenção em cela escura e todas as penas cruéis, desumanas ou degradantes, a menos que um médico possa declarar que o preso tenha condição de suportá-la. Aí você diz assim, Nilton, vi na regra 52, mas esse item está correto, até quase o final. O que é que deixa esse item incorreto? A menos que um médico possa declarar que o preso tenha condição de suportá-la. Pelo amor de Deus, olha o que é que eu falei para você. Se, porventura, eu tenho um elemento normativo internacional que venha vedar o que você está lendo, não tem como ser verdadeiro. E é vedado o tratamento desumano, degradante, a escravidão, a servidão, as penas cruéis. Então, não tem pra onde correr. O C está incorreto. Mas, se preferir, regra 52. D. O preso que não trabalhar ao ar livre deverá ter pelo menos 4 horas por dia para fazer exercícios físicos. Uma regra que a gente também viu, é a regra 23. E eu falei que ele ia fazer o que com você? Ele ia colocar todos os presos. Ele ia colocar meia hora, 2 horas, 3 horas, o que ele está fazendo? Ele não brincou com todos os presos, mas os presos que não trabalham ao ar livre. Mas ele falou que vão ter quanto tempo? 4 horas por dia. E é 4 horas? Não, só 1 hora. Portanto, item D incorreto. Item E. Será exigido que todos os presos mantenham-se limpos. Para este fim, todos os presos deverão adquirir e trazer consigo seus próprios artigos de higiene necessários à saúde e limpeza. Aí você vai ver aonde? Lá no artigo 18. Lá no artigo 18. E esse acesso a materiais de higiene e limpeza não necessariamente tem que vir do preso, mas ele tem que ter acesso a eles, inclusive fornecidos pelo próprio Estado. Portanto, o item E também está incorreto. Resposta correta única que no site faz. Item B, todas as questões são assim. Dá uma olhadinha, pelo menos no básico desses elementos normativos, por quê? A DUT tem 30 artigos. O início do Pacto de São José da Costa Rica, os 5 primeiros artigos, eles te darão muita base para que você saiba o que de cara vai ser taxado como errado nos textos sobre as regras de Mandela, tá ok? Até nosso próximo encontro. Tudo de bom. Direitos humanos vai fazer você adquirir sua estabilidade. Pode ter certeza. Valeu!
Tchau.